ministração do Evangelho da Graça. Olá, o pessoal que está no Facebook. Aí, graça e paz. Estaremos hoje trazendo uma mensagem importante para entendermos o que é graça. Para entendermos o que é a graça e a manifestação de Jesus no período da lei, e a manifestação dele mesmo, o Cristo ressuscitado em espírito, no ministério do Espírito, amém? Então o tema de hoje é esse aí, somos do outro. Esse tema não é da nossa cabeça, não é uma coisa assim que a gente está inventando, essa expressão aí, somos do outro. Vou abaixar um pouquinho o som. Essa expressão não é da nossa cabeça, mas sim que consta do Evangelho, Então, pessoal aí que está no Facebook, vocês compartilhem essa mensagem, retransmita isso, e lá no YouTube, quem está inscrito, faça o compartilhamento com outras pessoas, com outros contatos. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva, Ative o sininho para receber as notificações das mensagens. Hoje começamos um pouquinho tarde porque deu um probleminha aqui, tá bom? Mas já estamos aí, Somos do outro, esse é o tema. Então vamos fazer a leitura de alguns textos aqui. Em Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante, diz o seguinte, está escrito aí, Não sabeis, vós, irmãos, Paulo falando aos romanos. Mas quando Paulo está falando aos romanos, vamos prestar atenção com quem ele está falando lá na igreja dos romanos, Não sabeis vós, irmãos, aí ele coloca entre parênteses o seguinte, pois que falo aos que sabem a lei. Bom, ele está falando, pois falo aos que sabem a lei. O que indica aí que Paulo está conversando com os romanos, com a igreja em Roma, mas os judeus estavam espalhados pelas nações, e em Roma também, na Grécia, em várias localidades tinham judeus. Então vejam que Paulo está falando aqui, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei. Então veja, ele está falando com os que sabiam a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Isso é uma pergunta que ele está fazendo, Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. E a questão toda é saber que lei é essa que Paulo está falando, Qual a lei que ele está se referindo? Certamente a lei dos judeus, embora ele estivesse falando com a igreja que se encontrava em Roma, aos Romanos, capítulo 7, versículo 1. Veja o que ele fala aqui. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, Mas morto o marido está livre da lei do marido. Romanos 7:2. Então vejam, nem todas as nações, nem todos os países têm a mesma lei referente a isso aqui. É claro que quando Paulo está falando de lei, ele está se referindo à lei, uma lei específica. Então veja, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Romanos 7:2. Proposital isso, De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for de outro marido. Vejam, isso é a lei, Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Romanos 7:3. Mas morto o marido estará livre da lei, dessa lei, Assim, meus irmãos, então qual o ensinamento que Paulo está querendo trazer aqui? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Então vejam que o ensinamento que Paulo está querendo trazer aqui. Estás mortos para a lei, mas que lei? A questão é essa, qual lei? Vós estáis mortos para a lei. Ele está falando para os que sabiam a lei. Então, embora ele estivesse numa igreja gentílica, mas ele também falava com os judeus, porque os judeus estavam espalhados, por várias nações, em várias regiões, várias localidades, fora mesmo dos termos de Israel. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. É claro que Paulo estava se referindo à lei de Moisés, à lei dos judeus,
pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Então veja, o tema, né? Nós somos do outro. Esse é o tema de hoje. Veja aqui, ó. Somos do outro, né? Então veja aqui, vamos voltar aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto. Então veja, já não é mais por lei, né? Então depende de fruto. Para Deus, Romanos 7, 4. Porque quando estávamos na carne, então vejam, olha, como que Paulo pode falar quando estávamos na carne? Como assim, né? É preciso entender isso. As paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Romanos 7, 5. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo o quê? Morrido, né? Para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7, 6. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então ele está falando de qual lei, né? A questão toda é essa. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Romanos 7, 8. Então, gente, vamos fazer uma breve oração. Senhor, te agradecemos pela leitura desses textos. Queremos entender o que o apóstolo Paulo estava falando. Sabemos que as epístolas de Paulo, como assim testemunhou o apóstolo Pedro, são de difícil interpretação. Sabemos que essa revelação dada a Paulo foi pelo Espírito. Então, pelo Espírito, nós entenderemos os textos. Amém. Então, meus irmãos, nós sabemos que o tema é esse aí, somos do outro, como eu já havia falado no início. Patrícia, está online ali? Tá, né? Então, como já falamos desde o início, somos do outro, né? Então, esse tema não é de nossa cabeça, né? Todos estão online, comentando já aí. Somos do outro, o tema não é uma coisa inventada, né? Então, faz parte do texto. Paulo está falando o quê? Como já falamos no início, pois não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Né? Paulo está falando, não sabeis vós, irmãos? Ele está falando com quem sabia a lei, né? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ali ligada pela lei, né? Qual lei? Mas morto o marido está livre da lei do marido. Romanos 7, 2. De sorte que vivendo o marido, então vejam, nós podemos entender o seguinte, que vivia, quando Jesus vivia ainda, né? Então os judeus estavam debaixo da mesma lei que o Jesus de Nazaré estava, né? Então Jesus vivia, né, no tempo da lei, ele estava vivo ainda. Então assim, os judeus pertenciam a quem? A Jesus segundo a carne, porque eles estavam ainda segundo a carne também, né? De sorte que vivendo o marido será chamado de adulto se for de outro marido, mas morto o marido. Então vejam, então aqui é uma analogia, né? Que quando Jesus morreu, aquela lei do marido também, ela se acabou. Quer dizer, a lei dos judeus, né? Acabou também, aquela lei foi o que? Cravada na cruz juntamente com o marido, Jesus, né? Então veja, mas morto o marido, livre está da lei. Toda vez que a gente começa, sempre começa essa falação aqui na frente, né? Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então veja, nós que estamos na graça, estamos com outro em que sentido? Porque alguns poderiam falar, como assim somos de outro? Não é o mesmo Jesus? Sim, outro, na verdade, outra manifestação dele mesmo. Porque na verdade Jesus, quando estava em carne aqui, a carne dele ele estava o quê? Participando de carne e sangue, mas ele mesmo não é carne e sangue. Ele mesmo é o próprio Deus, o verbo que se fez carne. Então vejam, nós não somos daquele Jesus, né, de Nazaré, aquele que caminhava lá pela Galileia, que caminhava lá pelas terras de Israel lá há quase 2000 anos. Ele veio exclusivamente para os judeus, né? Então não somos desse. Nesse sentido é que nós estamos falando aqui, que quando somos do outro,
somos do que ressuscitou. O que ressuscitou é espírito, é o próprio Deus. Então, é assim, os exemplos de vida daquele homem de Nazaré são exemplos bons para nós no sentido do amor, do carinho que ele tinha, né? A paciência que ele tinha. Sim, é um exemplo para nós? É um exemplo. Sendo que os atos dele, enquanto judeu, no cumprimento da lei, de jejuar, de se batizar, de participar de cerimoniais, rituais da lei, não é o quê? Um exemplo a seguirmos, né? Como cristãos, como aqueles que não estão debaixo da lei. Porque Jesus de Nazaré, enquanto estava em carne aqui, ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Circuncidado ao 8º dia. Então ele veio para cumprir a lei. Então o que muitos crentes ainda não entendem? É que nós não somos daquele, ou seja, não estamos debaixo daquelas leis de ordenanças, né, que Jesus cumpria. Porque muitos interpretam assim, não, mas é que Jesus deixou as ordenanças, mas as ordenanças de Jesus eram o cumprimento da lei, todas elas. Tudo que Jesus falava em relação a questões de jejuns, de batismo, de ceia, de rituais, de se apresentar a sacerdote, quando ele falava de dízimo, tudo isso aí eram questões da lei de Moisés, não tem nada a ver a gente interpretar aqui porque Jesus se batizou, né? Então vamos também nos batizar. Então quer dizer que porque Jesus tomou o vinagre, né? Foi dado vinagre a Jesus na cruz, então nós também vamos também tomar vinagre? Né? Porque Jesus foi crucificado, nós também vamos colocar uma cruz aqui para sermos crucificados, porque ele foi crucificado para cumprir o que? As escrituras, a lei. Né? Então vamos ver aqui, ó, Romanos 7,3. De sorte que vivendo um marido será chamada adúltera se for de outro marido. Né? No caso, está fazendo uma analogia com Cristo. Mas morto o marido, livre está da lei. Então veja, os judeus, eles estavam debaixo da lei, mas quando Jesus morreu, eles estavam livres daquela lei, daquelas ordenanças, né? Isso aqui Paulo está falando com quem? Com quem conhecia a lei, né? Ele falou desde o início, falo aos que conhecem a lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Então veja, se os judeus crescem da mesma forma que nós, em Cristo ressuscitado, né? Espírito, eles não seriam o que? Adúlteros no sentido de que estariam já com outro, né? Espírito. Então veja o que Paulo falou aqui. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Então nós também aqui, que estamos na graça, né, estamos livres daquela lei, até mesmo porque nunca nenhum gentio estava debaixo da lei, né? Mas os judeus, Paulo está falando com aqueles que conheciam a lei, e isso se aplica a nós também nesse sentido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Então nós também estamos mortos para a lei do corpo do pecado, né? Pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, de quem? Daquele que ressuscitou o Espírito, ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto. Então, frutos para Deus. Então, quando aqui se refere a fruto, está se referindo não a cumprimento de ordenanças da lei, mas sim de algo que vem de dentro para fora, de que algo que nasce em nosso espírito, pois a mente de Cristo está em nós. Romanos 7,4, né? Porque quando estávamos na carne, veja, como que Paulo pode falar que quando estávamos na carne? Como assim? Né? Como entender isso? Então, Paulo fala, quando estávamos na carne, quando Paulo escreveu isso aqui, ele não estava na carne, não? Então vejam, quando ele está se referindo a estava na carne, é debaixo do ministério da carne, né? Estava debaixo da lei, né? Quando estávamos na carne, né? Então, como já diz em vários textos aqui que nós morremos, né? Na verdade, nós morremos com Cristo. O homem carnal morreu, né? O que vive agora é o quê? É o nosso espírito. A questão de vivermos biologicamente é outra questão, né? Mas quando Paulo está se referindo aqui, quando estávamos na carne, ou seja, debaixo da condenação da carne, né? Porque quando estavam na carne, as paixões do pecado, vejam, as paixões do pecado o quê? Na carne, né? Que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então vejam o que Paulo está falando, Romanos 7,5. Mas agora temos sido libertados da lei. Por quê? Porque morremos, né? O que está escrito. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade do Espírito e não na velhice da letra. Então veja que a lei escrita, relatada lá nas pedras, as letras escritas nas pedras, eram velhice da letra que Paulo está falando aqui, ó. Mas agora temos sido libertados da lei. Qual lei? A lei escrita na pedra, né? Na pedra, aquela lei que as pessoas tinham que obedecer, mandamentos, 10 mandamentos, tudo aquilo estava escrito na pedra, né? Mas agora temos sido libertados ou não? Né? A igreja está livre daquela lei ou não? Inclusive também os 10 mandamentos. Está.
tendo morrido, porque morreu, né? Para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então veja, vamos entender que lei nós estamos, né? Romanos 7,6. Que diremos, pois? É a lei pecado? Não, a lei não é pecado, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então Paulo está falando daquela lei que condenava o pecado, né? Porque eu não conheceria a concupiscência, veja, se a lei não dissesse não cobiçarás. Então veja que Paulo está falando de quê? Do que os teólogos falam que é lei moral, né? Veja, ó, aqui, lei moral, né? Ó, não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então está se referindo à lei moral. A lei moral também ela foi tirada. Aquela lei moral de amar a Deus, amar ao próximo. E essa lei foi tirada, embora muitos crentes, muitos dizem que não. Mas aquela lei não foi escrita para nós, foi escrita para os judeus. É preciso entender isso. Romanos 7,7. Então veja, a lei moral, que eles dizem que é lei moral, que na verdade a lei era uma coisa só, né? Os 613 mandamentos da lei, dos itens da lei de Moisés. Inclusive todos esses que foram pinçados, foram seccionados, né? Pela igreja, né, do terceiro século, aí, a igreja que surgiu aí no terceiro século, que na verdade não é a igreja, né, é um sistema religioso, seccionou os 10 mandamentos como se a lei de Deus fosse os 10 mandamentos separados das demais leis. Não existe isso no Evangelho, nenhum apóstolo falava isso, nem Tiago, nem Paulo. Ele fala que toda a lei é uma coisa só, porque quem tropeçasse num só item da lei estaria o quê? Quebrando toda a lei. Então não existe, não, eu vou obedecer os 10 mandamentos e os demais mandamentos da lei, né, o cumprimento de todos os itens da lei. Então vejam, os 10 mandamentos que foram seccionados pelo sistema religioso no terceiro século católico, isso aí é uma usurpação de parte da lei, né? E também uma defraudação da lei, que na verdade essa lei ela foi tirada toda na cruz, foi toda cravada na cruz, inclusive essa aqui que fala aqui, ó, não cobiçará. Veja, nós não estamos debaixo da lei porque não somos segundo a carne, somos segundo o Espírito. A nossa lei é de Espírito de vida. Romanos 7,7 aqui que diz isso aqui, né? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, veja, por qual mandamento? Que estava escrito em pedra, né? Operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. Então veja, sem a lei não teria o quê? A condenação do pecado. Quem condenava o pecado? Quem condenava os homens? A lei, né? Então aquela lei foi tirada exatamente quando Cristo tirou a condenação do pecado. Romanos 7,8. Nossa lei não são os 10 mandamentos, nem a lei de Moisés. A nossa lei é de espírito de vida, ela vem de dentro, né? Vem do Espírito, vem de Cristo, vem de Deus, escrita em nós. Nossa lei é de espírito de vida, não a chamada lei moral, como já falamos, né? Nós não amamos nem honramos pai e mãe porque tem um script a ser cumprido, nem mandamento escrito em pedra. Se nós amamos é porque é fruto do Espírito. Nós acabamos de ler aqui agora, ó. Vamos ver aqui, ó. Acabamos de ler aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para quê? Para a lei, né? Inclusive o que chamam de lei moral, pelo corpo de Cristo, para que sejais de quem? De outro, daquele que ressuscitou. Está bem claro aqui, né? Não tem por que ficar duvidando disso. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que o quê? Demos fruto. Então a nossa lei é essa, é dar frutos pelo Espírito. O fruto vem pelo Espírito, não porque cumprimos o quê? Mandamentos escritos em pedra. Então vamos ver aqui, ó. Nossa lei é de espírito de vida, como nós falamos. Não a chamada lei moral, né? A lei moral, não, amar a Deus, amar ao próximo, nós temos que ir seguindo assim mandamentos. Não é isso, a nossa lei de espírito de vida são frutos, sai de dentro para fora, né? Então voltamos aqui em Romanos 7,7 para entender, ó. Vamos voltar aqui em Romanos 7,7. Sim, vamos ler aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência. Veja, está falando de lei moral, né? Concupiscência, né? Se a lei não dissesse, não cobiçará. Mas a gente está falando lei moral, mas na Bíblia não tem esse negócio de escrito lei moral, lei cerimonial. Lei é uma coisa só, tá? Isso aí foi o quê? Uma invenção da teologia, do sistema religioso que inventou esse negócio de lei moral, lei cerimonial. Não tem nada disso, é lei de Moisés, era tudo lei, tudo foi cravado na cruz. Então vamos ver aqui, ó. Nossa lei é de espírito de vida, não a chamada lei moral, que chamam de lei moral, né? Já voltamos lá no Romanos 7,7. Não cobiçarás era a lei de Moisés no Evangelho. Vamos lá, vamos voltar aqui. Não cobiçarás era o quê? Era a lei de Moisés, estava escrito, não cobiçarás, certo? Mas no Evangelho, né, que não é lei de Moisés, obras da carne. Então quem cobiça está praticando o quê? Uma obra da carne. Quem inveja, né, os bens dos outros, a família, a vida dos outros, tá, o quê? Cobiçando, né? Então quando ele cobiça é o quê? É obra da carne, né? Da mesma forma que as demais obras da carne, feitiçaria, roubo e qualquer outra coisa, adultério, o que for, né?
fornicação, furto, tudo obra da carne. E heresia também é obra da carne, né? Heresia, muita gente pode pensar assim: ah, mas heresia é obra da carne, eu tomar um copo d'água, né? Ungir objetos, chave, isso tudo é heresia, são tudo obras da carne, tá? É o que diz no Evangelho. Vamos ler aqui, ó, Romanos 8:2. Porque a lei de espírito de vida em Cristo Jesus, veja, a nossa lei, né? Porque a lei de espírito de vida em quem? Em Cristo Jesus. Então a nossa lei é essa aqui, a lei de espírito de vida em Cristo Jesus. Me livrou ou não me livrou? Me livrou da lei do pecado da morte. Então o que era a lei do pecado da morte? Era a lei de Moisés, que estava relatada em pedras, a velhice da letra que Paulo relatou nos textos. Romanos 8:2. Vamos ler de novo. Ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Então nós estamos livres daquela lei escrita em pedras, né? Nós damos frutos do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Mas se sois guiados pelo Espírito, vejam, nós não somos guiados por um script, alguma coisa escrita assim, uma relação de mandamentos para que cumpramos. Obrigado, Patrícia. Um beijo. Mas se sois guiados pelo Espírito, vejam, Paulo está falando aqui que somos guiados pelo Espírito, né? Não é por mandamentos, né? Como se fosse assim, nós temos os filhos, né? Então colocamos aqui assim, várias ordens que eles devem cumprir, várias ordenanças, né? Que uma criança tem que cumprir enquanto vamos trabalhar. Ó, você vai ter que fazer isso, né? Nós não somos guiados dessa forma, como se fôssemos meninos, né? Então, quem estava debaixo da lei eram como meninos, né? Que tinham que ser guiados por um tutor, né? Está escrito, então a lei veio como um tutor, que conduziu a Cristo, né? Então é preciso entender isso, ó. Mas se sois, agora somos guiados pelo Espírito, é dentro de nós. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo de quê? Da lei, mas de qual lei? Certamente não é a lei do Espírito, né? Mas sim aquela lei que estava escrita lá para os judeus. Na verdade, essa lei não foi escrita para gentios, foi feita para judeus, né? Gálatas 5:18. Dizemos que somos do outro por quê, né? Dizemos que somos do outro o que restou porque o Messias, Jesus de Nazaré, ele não veio para nós que estamos na lei do Espírito de vida. Jesus de Nazaré, o Messias, né, em carne, ele não veio para nós que estamos agora no ministério do Espírito. Ele veio para os judeus, está bem claro. Só não entende quem não quer, né? Só combate o evangelho da graça, só combate a verdade quem quer combater. A religião combate isso, né? Aqui, ó, dizemos que somos do outro o que estou porque o Messias, um homem em carne, Jesus de Nazaré, ele não veio para nós, né, que estamos na lei do Espírito de vida. O outro, do tempo da lei escrita em pedras, veio exclusivamente para Israel. Ele não veio para todo mundo. Jesus de Nazaré não veio para todo mundo. Enquanto ele estava em carne aqui, ele não veio para toda a humanidade, né? Para os que eram seus. Vamos ler para ver se não é verdade esses textos. Veja aqui, a mulher cananeia é um exemplo, né? Mateus 15:22. E eis que uma mulher cananeia, veja, era uma gentílica, né? Não era judia. Uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15:22. Mas Jesus não lhe respondeu. Veja, mas Jesus não lhe respondeu. E os seus discípulos, né, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Mateus 15:23. E ele, Jesus, né, respondendo, disse: eu não fui enviado, vamos prestar atenção, senão as ovelhas perdidas da onde? Da casa de Israel. Então, Jesus de Nazaré, ele não veio para gentios, para todo mundo. Jesus em carne, ele veio para os judeus. Ele era o rei dos judeus, ele era o Messias, o prometido para Israel, né? Então vamos entender isso. Mateus 15:24. Então vamos ler de novo aqui, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. Vamos ler aqui, ó. Então chegou ela quem? A cananeia, a gentílica, né? A mulher gentílica. E então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mateus 15:25.
Ele, porém, respondendo, disse, Jesus respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos. Vejam, olha só o que Jesus está falando com ela. É como se ela não era filha ainda. Então veja, ó, ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos. Por quê? Porque ela não era filha, né? E deitá-los a quem? Aos cachorrinhos. Então Jesus, assim, os judeus consideravam os gentios, outros povos, como o quê? Cachorrinhos. Essa linguagem de Jesus não é uma linguagem estranha, né? Como se fosse algo estranho naquele linguajar deles. Era uma coisa normal entre os judeus. Ó. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos. Então veja, essa fala aqui era uma fala dos judeus. E deitá-los aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Então veja que Jesus está falando com uma mulher cananeia, que ele não veio para outros que não eram judeus. Está escrito aqui, ó. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito, né? Não aceite se não quiser, né? Então, quando a gente fala que nós não somos daquele, somos do outro, do que ressuscitou, é nesse sentido. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mateus 15, 25. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos, né? E deitá-lo aos cachorrinhos. Ela foi chamada de cachorrinho, né? Então veja aí o que está escrito aí, né, gente? Mateus 15, 26. E ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, viu? Ela se colocou mesmo como cachorrinho, ó. Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Mateus 15, 27. Então veja a fé dessa mulher, né? Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então, como que aquela mulher foi atendida? Por causa de quê? A fé. Então, pela fé, a graça, o quê? Chegou aos gentios. Mas Jesus mesmo em carne, ele não veio para gentios, para outras nações, ele veio para os judeus, né? O que na lei e nos profetas, a promessa do Messias não era para todas as nações. A promessa do Messias, o ungido, o rei de Israel, o rei dos judeus, era para quem? Para os judeus, não era para todo mundo, né? Mas vejam, né? Grande é a tua fé, Jesus falou. Então, pela fé, ela foi atendida. Então, isso aí já era uma indicação, né, de Jesus, enquanto estava em carne aqui, de que pela fé os gentios, todos os povos seriam alcançados. Pela fé, todos seriam alcançados depois, no ministério do Espírito. Mateus 15, 28. O ministério do Espírito aos gentios ainda não havia chegado. Foi por isso que Jesus falou aquilo com a mulher cananeia, né, Patrícia? Por isso, Jesus falou daquela forma com a mulher cananeia. Jesus não mentiu. Realmente, Jesus em carne não veio para os gentios. Foi verdade o que Jesus falou. Jesus não estava falando com aquela mulher uma mentira, ou somente para poder se livrar dela. Ele estava falando uma realidade, que ele não veio, ele veio, né, ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Vejam que Jesus, o Messias, não deu a missão aos 12 discípulos para com os gentios. Então, uma prova de que Jesus, segundo a carne, Jesus de Nazaré, aquele que tinha discípulos, né, debaixo de um discipulado humano dele, de Jesus, segundo a carne, um homem. Vejam que Jesus, o Messias, não deu a missão aos 12 discípulos para com os gentios. Isso é uma prova de que o ministério daquele Messias, daquele Jesus, não era para os gentios. Olha a prova aqui, ó. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, os 12, gente. Porque muita gente fala assim, não, mas Pedro, ele falou que ele iria aos gentios. Mas olha só, chamando os 12, Pedro também estava incluído aqui, nesse chamado, nessa missão que Jesus deu. E vamos entender aqui, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, né, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10, 1. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, ó. O primeiro, Simão, chamado quem? Pedro.
e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses aqui são os três principais. Provavelmente esse Tiago aqui é o mesmo Tiago que escreveu a epístola, mas ainda não tem uma certeza, né, por parte dos estudiosos, que esse Tiago que seja o mesmo Tiago, né? O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mateus 10, 2. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, habilidade de Tadeu. Mateus 10, 3. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus 10, 4. Então vejam a missão que Jesus deu para quem? Para todos esses, inclusive Pedro, Tiago e João. Ó, Jesus enviou estes 12, todos eles, a quem? E lhes ordenou. Então foi uma ordem de Jesus Nazaré. E lhes ordenou. Não tem esse negócio de que eles foram também para os gentios, porque muita gente fala assim, não, mas que eles também foram apóstolos também dos gentios. Não foram, olha só. Jesus enviou esses 12 a quem? E lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Então veja, esse ministério ali da circuncisão não era para gentios. Nem entreis em cidades samaritanas, também eram como gentios, né? Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos. Mateus 10, 5. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja, a missão para os 12 é para onde? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 6 e 7. Então o objetivo daquela missão dos 12 era que fossem as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E falasse o que? É chegado o reino dos céus. Essa era a missão deles, que o reino dos céus estava chegando, né? É chegado, chegou. Então veja, mas só que as ovelhas perdidas da casa de Israel, não somente dentro da nação de Israel, porque os judeus estavam espalhados por todas as nações, né? Então vejo que aqueles 12, eles deveriam o quê? Ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Mateus 10, 6 e 7. Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 10, 8. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Vejam, os discípulos de Jesus não deveriam ter essas riquezas aí, né? Que muitos pastores aí andam com anéis, né? Roupas de grife, andando de jatinho. Veja o que Jesus fala aqui, ó. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Mateus 10, 9. Só que foi só um parênteses, né, gente? Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o obreiro do seu o quê? Do seu farto salário ou do seu alimento? Então o obreiro ele era digno de quê? Do seu alimento. Somente o dia a dia ele poderia ser mantido ali, né, pela obra. E não comprar jatinho, ternos de grife, roupas caríssimas para as esposas, né? Então veja aqui o que Jesus falou. Nem alforje, né? Eles não deveriam levar bolsa, mas veja que Judas Iscariotes, ele levou uma bolsa, né? E Jesus falou que não era para levar bolsa, e Judas levou porque ele era ladrão, né? Mateus 10, 10. Mas vamos lá, que o tema não é esse. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Mateus 10, 11. Olha só, gente, aquele ministério dos 12 foi exclusivo para os judeus. Está escrito, né, gente? Eu não estou inventando nada. Estou falando que está escrito. O que Jesus falou? Jesus lhes ordenou. Vejam, tem gente que fala assim, que gosta de teimar com essa ministração da graça que a gente prega, porque eles estão acostumados com um ensino que não é um ensino do evangelho. Vejam aqui, Jesus enviou esses 12, ele lhes ordenou. Então, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios. Está escrito, acabou. Não tem que questionar nada, não é bem assim, não tem nada disso, gente. Então aquele ministério dos 12, né, dos 12 apóstolos, foi exclusivo para os judeus, para Israel, para todas as nações não, foi exclusivo para ele, está escrito. Entenda, o ministério da circuncisão, Jesus em carne, no cumprimento da lei, não foi para gentios. Aquele ministério de Jesus de Nazaré, né, que Jesus mandava fazer aquilo, a ceia, né, que Jesus se reuniu lá para a sua última ceia, aquilo não foi para gentios. Aquilo foi para judeus, mas a interpretação dos pais da igreja diz que é para fazer isso aí, porque diz que é a ordenança de Jesus, mas esse não é o tema, vamos deixar para lá, né? Entenda, o ministério da circuncisão, Jesus em carne, no cumprimento da lei, não foi para gentios. O ministério da incircuncisão, o qual os gentios, os sem lei, faziam parte, pela pregação de Paulo, esse sim foi para os gentios. Então entenda, o ministério da circuncisão, Jesus em carne, no cumprimento da lei, não foi para gentios.
O ministério da incircuncisão, que já é o outro evangelho, vamos dizer assim, ministério da incircuncisão, o qual os gentios, os sem lei, faziam parte pela pregação de Paulo, já não pelos 12, né? Olha o que Paulo fala em Gálatas 2,6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, ele está se referindo a quem? Aqueles apóstolos 12 primeiro, né? Quais tenham sido no outro tempo, ele está falando de outro tempo, no tempo ainda que a lei estava em vigor. Não se me dá. Deus não aceita a aparência de um homem. Então, aquela ministração já tinha se encerrado, embora eles tenham continuado ainda durante algum tempo falando. Esses, digo, Paulo está falando deles, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Gálatas 2,6, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, vejam o que está escrito aqui, gente. Porque muita gente fala assim, mas como é que você pode falar que tem 2 evangelhos? Ué, está escrito na Bíblia de vocês, na Bíblia de todo mundo, dos padres, dos pastores, dos teólogos, dos estudiosos, dos doutores da igreja. Está escrito, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, então o evangelho da incircuncisão era uma ministração do evangelho diferente daquela ministração que foi dada aos judeus. Já não tinham mais que se apresentar sacerdotes, Jesus já não ensinava a entregar dízimos da hortelã, do endro, do cominho. Jesus não falava mais para preparar a Páscoa. Aqui Cristo não ensinou a Paulo, né, a que eles deveriam comer a Páscoa, de que eles deveriam jejuar, nem que deveriam se batizar, porque Paulo falou, eu não fui enviado para batizar, Paulo falou, né? Então é preciso entender isso, que essa ministração aos gentios não tinha aquelas mesmas práticas que era para os judeus, né? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, né, sem aquelas coisas da lei, como a Pedro da circuncisão, então veja, tinha 2 evangelhos, né? O evangelho da incircuncisão, que foi para os gentios, e o evangelho da circuncisão, que foi para os judeus, que tinha uma diferença da ministração. Ô cabeçudos, muita gente não entende isso, né? É uma cabeça muito dura para entender que quando a gente fala de 2 evangelhos, são 2 ministrações, 2 situações do evangelho, né? Em que aquele evangelho que foi anunciado antes da cruz por Jesus de Nazaré, os 12 apóstolos, eram o quê? Os princípios elementares do evangelho, os rudimentos da doutrina de Cristo estavam ali juntos com a mensagem salvadora do reino de Deus que estava chegando. É chegado o reino de Deus que Jesus falou, né? Antes, pelo contrário, vamos ler aqui, Gálatas 2,7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, então a Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro ou da circuncisão, Gálatas 2,7. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, tem 2, gente. Muita gente não quer aceitar isso, né? Tinha 2 ministrações diferentes. Para gentios não é a mesma coisa para os judeus, né? Para os judeus não é a mesma coisa para os gentios. Por isso que Deus levantou aos 12, através de Jesus de Nazaré, e depois levantou a Paulo no ministério do Espírito. Por quê? Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado, aquele que operou eficazmente para o apostolado da circuncisão, esse operou eficazmente também em mim, Paulo fala, com eficácia para com os gentios. Gálatas 2,8. O pessoal soltou uma bomba aí, gente, por fora. Então a gente precisou aumentar o volume aqui. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como os colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então vamos ler aqui de novo. Voltar aqui. Gálatas 2,9. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, e eles aprovaram, né, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios. Quer dizer, Paulo fosse aos gentios e eles aos judeus, à circuncisão. Gálatas 2,9. Essa foi a razão de Paulo falar que não foi enviado para batizar, né? Então vamos entender aqui. 1 Coríntios 1,16. E batizei também a família de Estéfanas. Paulo falando aqui, e batizei também a família de Estéfanas, além deste, não sei se batizei algum outro. Então Paulo está falando que
quando ele iniciou o ministério dele, quando ele estava para iniciar, ele também o que? Batizava, né? Ele também ainda não tinha recebido a revelação, né, da graça de forma mais direta, né? 1 Coríntios 1,16. Aí ele fala em 1 Coríntios 1,17: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para o que? Evangelizar. Então Paulo, ele não foi enviado como os 12 apóstolos, né, os 12 discípulos, para batizar. Ele foi enviado o que? Para evangelizar. Paulo, porque muitos aí falam assim, muitos aí falam, né? Não, mas é que Paulo tinha um ministério diferente, como se Paulo, não, ele só não batizava, mas só que o batismo tinha que continuar. Não tem nada a ver, porque no ministério do Espírito, o homem segundo a carne, ele morreu. Então o batismo do homem carnal não seria mais feito no ministério do Espírito, porque o homem carnal, segundo a carne, morreu na cruz juntamente com Cristo. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Todo mal está repreendido em nome de Jesus, né? Soltaram uma bomba aqui, gente. Todo mal em nome de Jesus é repreendido, né, turma? É o evangelho da graça sendo anunciado. Porque Cristo enviou-me não para batizar, né? Foi falado aqui por Paulo. Paulo está falando, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. 1 Coríntios 1,17. Então o tema de hoje, gente, foi esse aí: somos do outro. Então o que nós falamos aqui foi o seguinte, que Jesus de Nazaré, o Messias, está escrito na lei e nos profetas, né, de que ele viria para os judeus, ungido, enviado, Jesus de Nazaré para os judeus, ele era rei dos judeus, ele não veio para os gentios, né? Mas depois que ele morreu, Jesus segundo a carne, ele morreu. Quem ressuscitou foi ele de novo em carne? Não. Quem ressuscitou foi ele, espírito, corpo glorificado, corpo espiritual. Esse sim, o próprio Deus, espírito, né? Ele o que? Nós somos do próprio Deus, inclusive os judeus, né? Ressuscitado, não mais Jesus segundo a carne. Então nós já concluímos aqui a mensagem, o tema de hoje foi esse. Nós vamos continuar falando mais alguma coisa aqui depois, tá bom, gente? Vamos cantar um louvor aqui para ter